Oi, oi. Tá pegando não? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, vamos dar início à nossa segunda aula do dia de hoje de língua portuguesa. Eu sou a professora Tassiana Mirtz e vou explicar um pouquinho para vocês sobre variedade linguística e preconceito linguístico. Só que antes, senta no sofá, chama o irmão, chama a mamãe, chama o papai, para todo mundo assistir a aula, tá bom? Vamos começar? Bem, o tema da aula de hoje é variedade linguística e preconceito linguístico. Aí eu faço a seguinte pergunta a vocês. Vocês acham difícil? Como é que é? Alguém que já estudou, está relembrando um pouquinho sobre o que é variedade linguística? Bem, a variedade é o quê? Um movimento comum, natural, que a nossa língua faz. E passa por diversos fatores, tanto econômico quanto de escolaridade, certo? De região para região, de idade, de gênero. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, para deixar isso bem claro. Eu espero que vocês compreendam, tirem as suas dúvidas e assim que a aula acabar, nós vamos disponibilizar um link para vocês responderem um exercício, tanto do 6º ano, que foi do professor Cláudio, que acabou de fazer a aula dele, quanto do 7º, do 8º e do 9º. Vamos lá? Primeiro slide. Vamos falar sobre língua. O que seria língua? Língua é o quê? Um movimento, é uma situação. O que é língua? Língua é o quê? É um instrumento vivo de comunicação. E devido a isto, ela se modifica ao longo do tempo. Varia de acordo com região, idade, grau de escolaridade e até mesmo em contextos diferentes. Então, eu poderia conversar com vocês agora, vocês estão me compreendendo, eu estou trabalhando com vocês com uma linguagem, um tipo de linguagem. Só que quando eu chegar em casa, o que eu vou fazer? O tipo de língua, o tipo da variedade linguística que eu vou usar não será a mesma que eu estou conversando com vocês aqui hoje. Vejam só. A variação linguística, ela tem alguns fatores. O primeiro deles é a idade. Eu poderia conversar com vocês hoje, com a idade que eu tenho, e eu sei que vai ser bem diferente do tipo de conversa que vocês teriam com alguém da mesma idade que vocês. Os meus pais, os meus avós, eles têm um outro tipo de linguagem. Eles não utilizam o mesmo tipo de variação que eu uso, por fazer parte de um tempo, de um cronograma, né? Um cronograma de tempo diferente do meu. Outro fator da variação linguística é o gênero. E quando eu falo de gênero, eu estou falando de quê? Estou falando de feminino, estou falando de masculino. Eu sou uma mulher, então eu tenho um jeitinho mais delicado, mais específico de falar, mais doce, mais meigo. Já o homem não. O homem é um pouquinho mais grotesco, né? Ele é mais rude. Então também isso é um dos fatores que fazem parte da variação linguística. Sendo que tem aqueles homens também, né, minha gente, que são mais delicadinhos também. E não tem problema, isso é variação linguística. Outro ponto importante são os grupos sociais. Vejam só, quando eu falo em grupos sociais, eu estou falando de quê? Eu estou falando de determinadas pessoas que trabalham de formas diferentes, com profissões diferentes, digamos assim. Vejam, eu sou professora, então quando eu vou conversar com outro professor, eu converso de uma forma, eu falo de uma forma, eu uso essa variação linguística do grupo de professores. Quando um advogado está conversando com outro advogado, eles utilizam termos, eles utilizam outras palavras que já não fazem parte do meu vocabulário, digamos assim. Eles usam outro tipo de linguagem, uma outra variedade. E isso é quando a gente fala sobre fatores de grupos sociais. Outro ponto também é a profissão. Os médicos, por exemplo, eles têm um tipo de vocabulário específico quando estão trabalhando. E nós também temos os fatores do nível de escolaridade. Vejam só, aquelas pessoas que moram na zona rural, elas têm um nível de escolaridade, ou aquelas que têm, porque a maioria, muitas vezes, não tem. Vocês podem observar que, às vezes, dentro da própria sala de aula, a gente observa que o nosso colega, ele tem uma avó que nunca estudou, que nunca foi na escola, mas que mesmo assim ela sabe conversar, você entende o vocabulário dela, ela sabe somar. Então, assim, quando a gente fala de níveis de escolaridade, é porque se você hoje está na sala de aula, se você está estudando, você tem um nível diferente da pessoa que talvez não estudou. Mas isso não quer dizer que você não compreenda, certo? A variação linguística que é diferente. E, por fim, nós temos a região. Os fatores da região. Ou seja, no nosso Brasil, nós temos diversas formas de variações linguísticas. Eu
sou Tassiana, moro em São Caetano, então eu falo de uma forma. Mas uma prima que mora lá em São Paulo, ela fala de uma outra maneira. Isso não quer dizer, certo, que ela fale errado, mas que cada uma das regiões tem uma variação diferente. Então, vamos lá, vamos aprender um pouquinho de cada uma dessas variações. Vejam só. As variações linguísticas, o que são? São modificações que ocorrem em todas as línguas em função de influências históricas, geográficas, social e situacional. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é esses 4 tipos, tá certo? O que são, na verdade, né? Primeira delas, os tipos de variações linguísticas. Nós temos a variação histórica, a variação geográfica, a variação social e a variação situacional. Nós vamos aprender um pouquinho agora de cada uma delas, certo? Primeiro tipo, a variação histórica ou diacrônica. Quando vocês forem pegar o livro de língua portuguesa, para fazerem os exercícios que vocês irão observar nos grupos de WhatsApp, vocês façam uma pesquisa no livro. Pode ser que vocês encontrem apenas o nome variação histórica, onde tiver lá o tópico falando sobre variação linguística. E pode ser que você encontre variação diacrônica, que é a mesma coisa. Ou ambas palavras estejam lá, ok? Vamos lá. O que é essa variação histórica? Ela se refere aos estágios de desenvolvimento de uma língua ao longo da história. Um exemplo que eu coloquei aí foi o português arcaico e o português contemporâneo. E o que é esse português arcaico? É aquele português de antigamente, aquele português do século passado, onde nós observamos que ele não está mais em uso. Ele está errado? Não, mas o português, ele sofreu, certo? Digamos que a língua, ela sofreu modificações ao longo do tempo, certo? A gramática sofreu alterações e palavras que eram escritas de forma diferente no português antigo, hoje em dia está escrita com outra grafia. Vejam os exemplos que eu trouxe para vocês. Outra coisa, antes de colocar os exemplos, se vocês parassem e estivessem conversando. Vamos imaginar essa situação. Vocês estão conversando com os bisavós de vocês. Hoje em dia, existem palavras que eles falam, para aqueles que ainda têm, aquelas palavrinhas que eles falam que nós muitas vezes não conseguimos compreender. E eles estão falando da mesma coisa, de uma mesma coisa que nós sabemos o nome dela hoje em dia. Um exemplo que eu trouxe para vocês foi esse. Vejam, antigamente, quando a gente ia citar, certo, uma palavra, as pessoas diziam assim, vossa mercê. Sofreu outras alterações, ficou vós-me-cê. Hoje em dia, nós escrevemos, certo, a grafia é você. E ainda tem aqueles alunos que, quando a professora de português passa uma redação, ele copia apenas o V e o C. Minha gente, não façam isso, viu? Pelo amor de Deus. Lembrem que essas siglas, certo? Vamos dizer assim, essa linguagem digital é apenas para conversas informais. Lembrem disso. Outra palavrinha, outro exemplo que eu trouxe para vocês foi essa outra. Flerte, que é o quê, minha gente? Você paquerar alguém, né? Você tá ali em contato, olhando, gostou. Mas isso era o tempo de quê, ó? Português arcaico, o tempo da nossa bisavó. Ou então, broto. Minha avó mesmo disse já uns dias desse. No tempo que seu avô era um broto. Ou seja, que ele era bonito, que ela olhava, gostava, que eles trocavam olhares. No meu tempo, não dizendo assim, no meu tempo, mas eu não sou tão velha assim, né, minha gente? É o quê? Paquera. E vocês, hoje em dia, falam o quê? O crush. Aquele crush ali, né? O meu crush. Então, assim, observem. Dentre essas palavrinhas, que desde o início, certo, no português antigo, até agora, a grafia, ela sofreu modificações, certo? Nós tivemos alterações na gramática e a palavra não é escrita mais da mesma maneira, não perdendo o seu significado. Outra palavrinha que eu coloquei para vocês aí é a palavra farmácia, que antigamente era grafada com PH, que tem som de F, mas depois de modificações, ela ficou apenas com a letrinha F, escrita farmácia, só dessa forma. Outro exemplo que tem aí é buscar elogios. Minha gente, quem hoje em dia diz isso? Eu queria buscar elogios. Ninguém mais, né? É difícil a gente escutar. Ou então aquelas pessoas que têm uma idade mais avançada, a gente escuta. Ou ela poderia dizer, quer confetes. Ou então, isso quer dizer o quê? Que a pessoa está querendo ser elogiada.
E nós observamos que isso não é assim de costume, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, que fique claro para vocês. O primeiro tipo de variação linguística que nós estamos estudando é a variação histórica ou diacrônica, que é aquela que passa por um processo de desenvolvimento ao longo da história, ao longo do tempo, e as palavras que eram escritas, certo, de uma forma, hoje em dia, ainda continuam com o mesmo significado, só que com a escrita, com a grafia diferente. Vamos para o próximo slide. Agora nós vamos falar sobre variação geográfica ou diatópica. O que é essa variação geográfica? O próprio nome já está dizendo, né? Geográfica. Vem de quê? De geografia, de região, dos lugares, do país. Aí vejam, aqui diz o seguinte: conforme a região do falante, o uso da língua varia, pois este tem vocabulário e pronúncia própria de sua região. O que não significa dizer que região X fala melhor ou mais bonito do que região Y, quem assim pensa comete o preconceito linguístico, variedade que a língua portuguesa assume nos diferentes lugares onde é falada. Então, vejam só, quando a gente fala em variação geográfica, nós estamos falando, certo, que cada região, cada lugarzinho do país tem uma pronúncia própria, certo? Tem aquele seu tipo de vocabulário. Você observa. Não precisa nem a gente sair daqui, da região Nordeste. Aliás, eu vou ser mais específica. Nós não precisamos sair nem de Pernambuco para observarmos esse tipo de variação. Eu estou em São Caetano. Eu moro aqui, trabalho aqui, eu tenho esse tipo de vocabulário, eu falo dessa maneira. Mas se eu for ao Recife, quando eu chego em Recife, que as pessoas vão conversar comigo, eu já percebo imediatamente o tipo diferente do sotaque deles. É uma outra forma de variação. Está errado de forma alguma. Isso quer dizer apenas que a língua varia. Certo? Vamos para... Aí, o que foi que eu fiz? Coloquei uns exemplos sobre a variação geográfica e procurei, né, os exemplos do nosso Nordeste. De palavrinhas que nós falamos no dia a dia, ou às vezes escutamos, mas tem algumas que nós não pronunciamos. Vamos lá. Nós temos esse slide. Eu não vou dizer todas, tá certo, pessoal? Porque são muitas palavrinhas. Vou escolher apenas algumas. Vejam, o primeiro exemplo que eu coloquei foi aperreado. Quando a pessoa está agoniada, eu mesmo digo, meu Deus, hoje eu estou aperreadinha. A próxima, arengar, que significa implicar, que significa brigar. Vocês, cuidado, viu, pessoal, aí em casa, não fiquem arengando, não fiquem fazendo isso com os irmãos, nem com a mãe, viu? Procurem estudar, procurem ler muitos livros e se orientem. Cuidado para não estar apanhando. Outra palavrinha, brocoió. Muitas pessoas dizem, né? Ixi, aquele homem ali é muito brocoió. Aquele menino é um brocoió. É o quê? Idiota. Meu Deus. Outra, buchuda, que significa grávida. Deixa eu ver outra aqui. Cabuloso, uma pessoa muito cabulosa, que é uma pessoa chata. Um outro, deixa eu ver aqui. Invocado, né? A pessoa está toda invocada ali. A pessoa que está com raiva. Geralmente, os nossos avós dizem muito essas palavrinhas. Outro, quando a pessoa é fuleira. É safada, é de má qualidade, não presta. Deixa eu ver outro aqui. Quando está morgado, né? Que não deu ninguém, né? Está muito triste, o negócio está morgado. Aquele ambiente ali não prestou, não. Foi morgada aquela festa. Maria, fazia tanto tempo que eu escutava essas palavrinhas. Deixa eu ver outra aqui. Resenha, né? Eita, mas é muita resenha. Uma coisa que é muito engraçada, que é divertida. Outra aqui embaixo. Quando eu vou vazar. Pronto, vaza. Vai vazar, quer ir embora. E por último, eu tenho aqui outra, vem, no sentido de dizer, aí, beleza, meu amigo, tudo bom? Então, assim, essa e muitas outras palavras, tá certo? Que fazem parte do nosso vocabulário, fazem parte da nossa região. Isso está tudo dentro da variação linguística, dentro da variação geográfica. Vamos para a próxima? Temos agora um exemplo de variação social ou diastrática. Vamos lá. O que é essa variação social, a variação diastrática? Refere-se às formas da língua empregadas pelas diferentes classes ou grupos sociais. O que foi que eu citei aqui? Coloquei norma culta, coloquei linguagem técnica, coloquei modos de falar feminino e masculino, como eu citei anteriormente, e coloquei gírias. Então, veja, quando eu digo assim que a variação é social, é por quê? Porque ela está dividida, espalhada, separada em diferentes grupos. Existem pessoas
de um determinado grupo, que falam de forma culta, que falam bem certinho, aquele português bem corretinho que a gente aprende na escola. Isso é norma culta. Outros têm uma linguagem técnica, feito eu falei com vocês sobre a questão dos médicos. Eles têm um tipo de linguagem, quando vão pedir algum instrumento para fazer alguma intervenção no paciente, para medicá-lo, eles usam um tipo de linguagem. Os modos de falar, tanto feminino quanto masculino, a forma delicada ou a forma mais grotesca que você tem que falar, o jeitinho mais doce, o outro mais agressivo, né, mais bravo que o outro tem de falar. Tudo isso também influencia na variação, faz parte, aliás, da variação social. E, por fim, eu coloquei as gírias. Quem nunca falou nenhuma gíria? Principalmente vocês que estão aí sentados assistindo. Minha gente, eu chego na sala de aula, tem hora que os alunos estão conversando, que eu digo, pessoal, o que é isso? Não entendo nada. Por quê? Porque eles fazem parte, certo, de um grupo que falam, né, que comentam alguns tipos de gírias que não fazem parte do meu vocabulário. Eu digo, minha gente, olha, recapitulando, minha gente, eu não sou desse tempo, não, vocês precisam me atualizar com algumas palavras aí, senão eu não consigo compreender esse vocabulário. Está errado? Não, é apenas uma variação. Tá ficando claro? Espero que vocês estejam compreendendo direitinho. Vamos para o próximo. Temos agora, sim, aí eu coloquei uns exemplos. Coloquei aqui charge, coloquei umas imagens para vocês. A primeira delas, certo? É um surfista. Vocês observem aí, olha o jeito dele. Olha os olhos do surfista. Está na praia com sua prancha, certo? Está com o cabelo, né, meio bagunçado. E tem um outro que está do lado dele, que a gente já observa de cara, que não é surfista. Olha a roupa que esse indivíduo está usando. E ele diz o seguinte, apesar de estar com uma prancha também, certo? A gente observa que ele não é surfista. Ele diz o seguinte, veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos neste instante ou mais tardiamente. Observem o tipo da linguagem que este homem utilizou. Me diga, onde na vida um surfista vai falar dessa maneira? Entendeu? Então, quando a gente fala em grupo social, é justamente isso. Este homem pode ser um advogado, né, um doutor que está aí, de direito, um juiz, enfim. Ele fala de uma forma que não é adequada para aquela situação ali. Olha a cara desse surfista. Os surfistas geralmente não falam assim. Veja o próximo exemplo. Esse outro quadrinho diz assim, você usa gírias? A pessoa que responde diz, véi, na boa, eu não uso essas bagaças não, mano. Falou? Tô vazando. Ou seja, a pessoa só respondeu a pergunta usando gírias, não é verdade? E tem pessoas que falam dessa mesma maneira. Falam desse jeitinho aí. Outro exemplo. Um grupo de jovens que estão conversando, uma roda de amigos, e tem uma senhorinha lá do lado, estão observando, e tem umas interrogações ao redor dela. Essa senhora provavelmente vem da feira, de algum lugar, está com uma bolsa do lado, aí a garotada diz, rola? O outro diz, é nós. O outro, só. E o outro, demorou. Então, assim, observem que a conversa todinha dos jovens foi só utilizando essas expressões, né? Utilizando essas gírias. E a senhorinha do lado, ela não entendeu nada. Ou seja, não faz parte do vocabulário dela, né? Não é do tempo dela isso que está sendo visto. Compreenderam o que é variação social? Vamos para a próxima. Variação situacional ou diafásica, certo? Vamos lá. Diz o seguinte. É a capacidade que tem o mesmo indivíduo de empregar as diferentes formas da língua em situações comunicativas diversas, procurando adequar a forma e o vocabulário em cada situação. Observe o exemplo aí que eu trouxe, né? A foto, né, de Nietzsche. Ele diz assim, homem apaixonado é burro demais. Aí a pessoa diz, Nietzsche, não podemos escrever isso. Aí o que ele faz? Ele observa a situação em que ele se encontra e diz a mesma frase, só que usando um outro tipo de vocabulário, procurando adequar a fala dele à situação em que ele se encontra. Isso que é variação situacional ou diafásica. Vejam só, ele diz assim, escreve aí, o amor é o estado no qual os homens têm mais probabilidade de ver as coisas tal como elas não são. Então, observe na mudança de vocabulário, mas ele disse a mesma coisa.
do que ele tinha citado logo mais em cima, quando ele disse que o homem apaixonado é burro demais. Só que existem situações e situações. Então, vocês precisam entender o seguinte, que quando a gente fala sobre variação situacional, é quando a gente deve adequar a nossa fala à situação em que nós estamos presentes. Tá certo? Aí tem uns exemplos aí que eu também coloquei. Veja. A linguagem formal e a linguagem informal. A linguagem formal, aquela que a gente fala no português certinho. A linguagem informal, que é aquela conversa do dia a dia que a gente tem com a mãe, com o pai, com a irmã, com a melhor amigo, o melhor amigo, com o brother, não é verdade? O português padrão e o não padrão. A linguagem coloquial e a linguagem culta. Então, assim, quando nós estivermos trabalhando, ou quando vocês observarem numa prova, numa avaliação, certo? Nessas provas externas, tanto do SAEB quanto do SAEP, que geralmente vem questões sobre variações linguísticas, vai dar já para vocês entenderem um pouquinho a respeito do que se trata a variação situacional. Próxima. Preconceito linguístico. Aí diz, preconceito não entra aqui. O que a gente pode falar sobre preconceito linguístico? O que é ser preconceituoso de forma linguística? Aí diz assim, do ponto de vista linguístico, não existe variedade linguística melhor ou mais correta que outra. Segundo ponto, pessoas de baixa escolaridade, ou vindas do interior, ou vindas de regiões distantes dos grandes centros urbanos, podem ser ridicularizadas ou inferiorizadas por falarem uma variedade diferente daquelas prestigiadas socialmente. Então, vejam só, aquilo que eu havia dito logo no comecinho da nossa aula. Vejam, a minha avó, ela estudou só até a 4ª série. Ela não tem um nível de escolaridade alto, não é verdade? Eu tenho um nível de escolaridade maior, né, mais alto um pouquinho do que o dela. Porque eu já estudei, já me formei, já fiz uma pós, já estou no mestrado. Então, assim, quando a gente tem um nível de escolaridade maior, a gente consegue falar de forma melhor. Quando a gente lê muitos livros, a gente consegue se expressar e escrever de forma melhor. Então, quando a gente fala sobre preconceito linguístico, eu estou dizendo que não existe um falar melhor do que o outro. Existe a compreensão. E nós não podemos, de forma nenhuma, estar banindo aquela pessoa, ridicularizando aquele colega, dizendo que o colega só porque mora numa região que não é urbana, que mora no sítio, certo? Numa região, numa zona rural. A gente não pode estar xingando, não pode estar menosprezando aquela pessoa. Lembrem. Um bom ser humano é aquele que respeita as diferenças dos outros. Sempre lembrem disso. E preconceito linguístico é exatamente isso. É você não estar ridicularizando ninguém. É você aceitar a pessoa do jeito que ele fala. É você compreender ou tentar entender da melhor forma aquele jeito que ele está se expressando. Ou você pode também ajudá-lo. Não é verdade? Próximo slide. Coloquei algumas considerações importantes para vocês aí. No primeiro pontinho, todas as variações estão presentes, tanto na língua falada quanto na língua escrita. O segundo ponto, podemos inclusive encontrar e usar as variações linguísticas em diferentes contextos da produção escrita. Até porque existem situações, quando nós estamos escrevendo, que é importante, ou que é necessário, ou que se faz necessário dentro daquele texto, você colocar uma gíria, você colocar um pensamento seu, abre aspas, coloca aquela gíria ali, é aquilo que você está citando. Então, quando ele diz aí que nós podemos encontrar e usar variações linguísticas em diferentes contextos da produção escrita, é porque não está errado, entendeu? A forma que você está se expressando. Isso é variação. E no último pontinho nós temos: é importante compreender as variações para melhor usar a língua em diferentes situações. É feito eu disse a vocês, existem situações e contextos diferentes que nós sabemos que devemos utilizar a língua de forma coerente, sabe? De forma coesa. Se eu estou no grupo de amigos, eu falo de uma determinada forma. Se eu estou na sala de aula com o meu professor, eu falo de uma outra maneira. Se eu encontro um doutor, se eu encontro uma pessoa importante, se eu encontro o padre na missa, vou dar a bênção, vou conversar direitinho com ele, eu tenho que saber a forma mais adequada de utilizar a língua. E, resumindo, nós temos aí, eu coloquei 4 imagens, certo, de variações linguísticas, só para a gente fazer uma recapitulação, assim, do que foi visto. E para que vocês compreendam, entendam direitinho e saibam responder os exercícios que virão para vocês
e ninguém erre, viu? Por favor. Vejam só. A primeira delas, eu coloquei um quadrinho aí, com uma mãozinha assim apontando para vocês, certo? É a variação histórica. Lembra que é aquela que passa por um processo de transformação na grafia, na escrita. Então, veja, a primeira palavrinha que nós temos aí é vou-me-ser, vá-sum-ser, você, o-ser e ser. Então, observem por quantas palavrinhas, né, a palavra você passou. Quantas partes da grafia, né, foi mudado. Então, isso é variação histórica. É quando a língua era escrita de uma maneira e depois de um tempo ela passou a ser escrita de outra, tendo o mesmo significado. Isso é variação histórica. A próxima que eu tenho aí, vamos ali para baixo, para o pãozinho francês. É uma variação geográfica. Eu não sei se dá para vocês verem porque a imagem ficou pequenininha, mas cada um desses tópicozinhos que tem aí no pão francês é uma região do nosso país e a forma que esse pãozinho francês ele é chamado. Eu chamo pão francês aqui, né? Pode ser que outras pessoas aqui em São Caetano chamem de outra maneira também. Eu chamo pão francês, mas eu vou citar só algumas que tem aqui para vocês. Veja, no Rio de Janeiro as pessoas chamam pão de sal. Em Portugal eles chamam cacete. No Rio Grande do Sul, eles chamam cacetinho. No Ceará, eles chamam carioquinha. E aí vai, né? E não deixa de ser o mesmo pão, certo? Isso é variação geográfica. Outra variação aqui é a social, que eu coloquei um quadrinho com várias gírias para que vocês observassem aí e entendessem o tipo de variação social que eu estou falando. Que é os determinados grupos que existem, certo? De pessoas que falam de um jeito, outros falam de outro, mas que todos conseguem se compreender. E, por fim, eu tenho a variação situacional, que eu coloquei um advogado, ele está aí no júri, né? Isso tem um juiz de um lado, acho que os jurados estão do outro, esse outro rapaz aí, e ele usa uma linguagem totalmente técnica aí. Ele não usa a mesma linguagem que ele utiliza na casa dele. Ou seja, é de acordo com a situação que ele se encontra, que ele está adequando o seu vocabulário. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham... tem um recadinho ainda aqui, no último slide, para vocês. Vejam. Todas as variedades linguísticas têm seu valor e sua importância. Mas saber usar bem uma língua significa saber empregar a variedade linguística mais adequada a cada situação. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de responder o questionário online, que vai ter logo em seguida, certo? Assim que essa aula acabar. E chamem o irmão, chamem o primo, certo? Manda mensagem para ele, diz assim, senta aí no sofá e assiste a próxima aula, certo, com o professor Cláudio, que já vem aí. Fiquem com Deus e um abraço, um cheiro grande da professora Tassiana Mirtz. Obrigada.